Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu estou meio enjoado, irmãos. Trouxe um notebook aqui hoje. Pregador importante, né, amados? Para o reino de Deus eu tenho certeza que eu tenho um valor muito grande, irmãos. E aí eu quis experimentar algo novo hoje, porque eu senti essa necessidade, porque esses dias, domingo passado eu estava aqui, e o pastor Guildo estava ministrando a palavra, e por alguns momentos ele pediu para projetarem os textos aqui, né, os textos bíblicos, e aí houve uma certa demora, e aí depois quando ele ministrou, que ele acabou, eu falei, pastor, ainda bem que o senhor é um cara de memória, memoriza, porque se fosse eu estava enrolado. Então para mim não sofrer com isso, eu trouxe hoje a minha Bíblia todinha aqui, ó, fica mais fácil de eu achar, caso precise de mencionar algum versículo aqui, na verdade vai precisar para que os irmãos venham acompanhar, mas se porventura alguém lá não conseguir, mas vai conseguir em nome de Jesus, eu fico salvo por esse notebook aqui, amém? Glória a Deus. Amados, eu estou muito feliz nessa noite, porque eu estou no meio da congregação, no meio dos irmãos. Quem está aqui está sentindo um ambiente, uma atmosfera abençoada, amém, amados? Glória a Deus, vocês estão comigo? Quem está comigo aqui, quem está presente no culto nessa noite, sentiu já uma presença poderosa de Deus no momento do louvor e da adoração. Deus habita no momento da adoração. Deus, Ele fala conosco no momento da adoração. Se eu fechar hoje aqui a palavra e eu for embora sem ministrar nada, ainda assim eu tenho certeza que Deus já falou algo no teu coração. Eu sei que uma semente já foi plantada no seu coração. Então eu quero aqui nessa noite ser um vaso de Deus, ser apenas uma, sei lá, a cereja do bolo, aquele negocinho bem insignificante que possa haver num bolo de aniversário. Amém? Se um pouquinho daquilo que eu falar alcançar o teu coração, irmão, e essa palavra der frutos, gerar algo na tua vida, no teu dia a dia, a partir de hoje, eu fico feliz e Deus ainda mais, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto bastante conhecido dos irmãos, da igreja, do povo cristão em si, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, existe um povo de Deus aqui, amados? Existe. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, graças te dou, Pai, por essa palavra. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor falou comigo por intermédio deste texto. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou para que eu viesse transmitir esse mesmo texto à tua igreja, Pai. Que nessa noite, ó Pai, possa haver conversão, que nessa noite possa haver pedido de perdão, que nessa noite possa haver humilhação diante dos teus pés, para que o Senhor possa sarar a tua nação, sarar a tua igreja, se manifestar e trazer paz a essa terra. Amém, amados? Amados, algo me chama a atenção nesse texto e eu espero e entendo que isso chama a atenção de muitos que aqui estão. Que nós temos uma pátria, amados. Às vezes nós somos muito patriotas aqui no nosso nível terreno, no nosso nível Brasil. Mas existe uma pátria que é no nível sobrenatural, nas alturas e é nos céus. Existe um Deus que fala que se o povo dele clamar, se ele diz isso é porque existe um povo que é dele, e eu faço parte desse povo, você faz parte desse povo, e isso, irmão, é maravilhoso. É maravilhoso saber que eu faço parte de uma família que é dos céus, que vem lá de cima. É importante eu saber que eu tenho uma família aqui também, mas é importante eu saber que eu tenho um pai que está lá no céu. É importante eu ter esse entendimento que Deus é Deus, mas Deus também é Pai. Talvez, amados, tem muitas pessoas aqui no nosso meio que não teve a oportunidade de conhecer seu Pai. Talvez possa ter alguém no nosso meio aqui que
teve a oportunidade de conhecer o seu pai terreno, mas foi frustrado, talvez foi espancado, talvez foi amaldiçoado, talvez foi mal amado, talvez você teve momentos momentos onde você foi humilhado pelo seu pai, e talvez isso te barra. Quando eu falo que Deus é pai, talvez isso te barra. Fala assim: não, eu tive um pai e minha experiência não foi boa, então eu não quero ter outro pai. Mas esse pai que eu estou falando aqui, meu irmão, é um pai que te ama. Esse pai que eu estou tentando ministrar aqui, é um pai que enviou o seu filho para morrer na cruz, por causa de mim, por causa de você. Não tem como nós não nos alegrarmos e não nos sentirmos amados, sabendo que Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso, tudo foi feito pelas mãos dele. Ele é teu pai. Ele enviou o seu filho, o único filho que ele tinha, para morrer numa cruz, para que eu e você viéssemos sermos aceitos e chamados de filhos. Amém, amados? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amados? Deus doou, irmãos. Deus entregou. Deus levou o seu Filho a morrer na cruz por pessoas que, como eu e você, não temos nada de bom dentro de nós que nós possamos agradar a Deus, a oferecer a Deus. O que nós temos de bom, irmãos, nós, para agradar a Deus? E ainda assim, Deus sabendo que você e eu, sendo mentiroso, pecador, tendo um monte de erros, ainda assim, Deus teve a capacidade de investir, ofertando o seu Filho, para que nós viéssemos ter, não somente vida, mas vida em abundância e vida eterna. Aleluia. E o que Deus tem exigido, ou tem pedido, ou tem usado homens, vários homens e várias mulheres de Deus, para ministrar nas igrejas durante esses tempos, irmãos, é que nós venhamos sermos recíprocos. Ou seja, Deus me ama, mas eu também devo amar a Ele. Amar em atitudes, amar com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, amados. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus e a vontade minha é que, por intermédio dessa palavra, irmão, que eu estou ministrando aqui, nós venhamos sermos constrangidos com este amor que Deus tem por nós. Constrangido, irmãos. A minha vontade é de sair daqui hoje, fazendo que nós venhamos como comunidade compreender que o amor de Deus, ele é tão grande, irmão, que ele nos constrange. E é legal ver essa igreja hoje aqui. Eu até pensei que ia ter bem menos pessoas, porque é um feriado prolongado. E não, estou vendo muitas pessoas aqui. E a vontade de Deus, irmãos, é que as pessoas realmente façam isso. Estejam em congregações, adorando, orando, bendizendo ao nome dEle. A vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida de entrega ao Senhor. É difícil de nós compreendermos uma pessoa que vive numa vida de pecado, irmão, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de roubo, entendendo que Deus nos ama. Isso só pode ser um engano, irmãos. Não tem como uma pessoa que diz amar a Deus, que diz compreender que Deus ama ele também, viver uma vida de pecado, uma vida, irmão, onde a pessoa trama 24 horas a maldade, trama 24 horas a cilada, contra o próximo, contra o amigo, contra o parente, contra o familiar, contra o patrão. E nesse texto também, algo que me chama a atenção aqui, nessa vida de mão dupla que Deus exige conosco,
é Ele nos abençoando, é Ele falando conosco, da mesma forma Ele quer que nós façamos com Ele uma vida de humilhação. Sabe, às vezes nós temos uma grande dificuldade em se humilhar aos pés de Deus, mas nós temos muita facilidade em se humilhar aos pés dos homens. Às vezes, para nós entrarmos num grupo de WhatsApp, nós nos humilhamos, irmãos, para entrar num grupo de WhatsApp. Pedimos, não, mas nesse grupo existe limites, são 40 pessoas, e aí toda semana nós ficamos aí, não sobrou uma vaguinha não, ninguém saiu para me entrar. Nós nos humilhamos para sermos aceitos, enquanto Jesus nos aceita, irmão, sem limites. Deus nos aceita de braços abertos. Deus quer que nós nos humilhamos aos pés dele, mas nós temos dificuldade de nos humilharmos nos pés de Cristo, porque esta é a forma que o ser humano muitas vezes encontra para viver. Será que isso é o agrado do Senhor? Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que você tem pedido a Deus, irmãos? Qual que é o teu plano? Qual que é a tua vontade? Qual que é o teu desejo? O que você tem planejado? Deus está te dizendo nessa noite: você já se humilhou aos pés dele? Você já orou aos pés a Cristo? Você já entregou os seus caminhos a Deus? Deus não quer que nós venhamos viver uma vida, irmãos, de pedintes. Não, porque Deus quer ser Pai. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida de humilhação, clamando pelas migalhas. Não, porque Deus, Ele é Pai, e Ele quer ser o nosso Pai. A pergunta é: nós queremos sermos filhos de Deus? Essa que é a grande situação. Nós queremos sermos filhos de Deus, obediente a Deus, clamar por Deus, acreditar que esse Pai pode fazer tudo por nós? Amados, a palavra de Deus diz que nós sendo maus, tem muitos pais aqui, a palavra de Deus diz que nós sendo maus, procuramos e damos o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus, não é verdade? Quantos pais tem aqui, amados? Quantos de nós aqui dobramos turnos, trabalhamos de madrugada, acordamos mais cedo, em prol de conseguir levar algo a mais para nossa casa, um sustento melhor, uma mordomia melhor para nossa família, porque nós somos pais. Imagine Deus, imagine o Senhor, imagine aquele que tem o controle de todas as coisas, irmãos. Nada acontece, a palavra de Deus diz que não cai sequer um só fio do cabelo da nossa cabeça, sem que venha a ser da permissão de Deus. Sabe por que eu sou careca assim, irmãos? Porque Deus quis assim. Não é porque eu quis, não, é Ele que quis. Cada fio que aqui caiu, foi porque Deus assim permitiu. Um dia eu já fui um camarada de jogar o cabelo para trás, hoje não. Mas é a permissão de Deus. Assim quis Deus. Não cai sequer um só fio de cabelo da minha cabeça e da sua cabeça. Nem da cabeça dele também não cai não, irmão. Vai cair não. Alguns está caindo, mas isso aí é filhos. Os filhos vai chegando, aí vai caindo cabelos também. É uma situação à parte, amém? Não faz parte da administração. Tem alguns discípulos meus aí que estão ficando careca, e eles recentemente foram pais. Daqui a um ano eu quero ver quantos fios de cabelo vai ter na cabeça deles. Amém? Então, amados, nos prostramos diante de homens e buscamos as portas abertas, humilhando-se a homens. E quando nada dá certo, tudo dá errado, aí sim nós tomamos uma postura de quê? De buscarmos a Deus, de se humilhar diante daquele que era o primeiro, irmão. Era o primeiro que nós deveríamos ter feito, era se humilhar, pedir a Deus, orar a Deus, porque Ele poderia ter resolvido esse problema num piscar de olhos, num estralar de dedos, mas não, buscamos
todas as estratégias possíveis que o mundo pode oferecer. É um padrinho que tem influência na prefeitura, é um homem que tem influência no Estado, é um homem que tem uma influência na empresa X. Deixamos de buscar em primeiro lugar e nos humilhar a Deus. Isaías capítulo 15, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amados, tem chegado o momento de Deus vir buscar a sua noiva. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, eu falo com muita convicção, porque tudo que nós vemos é sinais de que Deus está próximo de vir buscar a sua noiva. E Isaías diz: buscar enquanto se pode achar, amados. Buscar enquanto se pode achar. Pastor, até quando que eu posso buscar? Até amanhã? Não sei, pode ser que hoje seja o seu último dia. Pode ser que hoje Deus não venha buscar a sua noiva, mas venha buscar você. E aí, você está preparado? Você já tem Deus como pai? Deus já tem você como filho? Há quanto tempo, meus irmãos e minhas irmãs, há quanto tempo você não tem uma atitude de entrar no teu quarto, se ajoelhar, se prostrar a Deus e dizer: Pai, me socorre, Pai, me perdoa, Pai, me purifica, Pai, me limpa, Pai, me dá, Pai, o teu refrigério, porque eu já não aguento mais, o mundo jaz do maligno. Pai, quanto tempo, irmãos? Há quanto tempo? Nós estamos aqui numa campanha com o tema: vinde a mim, amém? Vinde a mim. Você está aqui hoje porque você veio buscar algo da parte de Deus. É uma cura, é uma libertação, é uma porta aberta de emprego, não sei. Todos nós aqui viemos buscar algo, mas o que Deus tem para te entregar é muito mais do que isso, irmãos. É uma paternidade. É uma paternidade. Deus tem muito mais do que essas coisas que o mundo aqui tem para oferecer. Precisamos, mas Deus tem algo muito maior, irmãos. Algo que o mundo não pode oferecer: paz. Tem dinheiro que compra paz, irmãos? Tem dinheiro que compra amor? Não existe. Tem dinheiro que compra, irmãos, carinho, afeto? Não existe. E isso Deus nos dá, meu irmão, gratuitamente. Porque, como eu disse anteriormente, nós não temos nada a oferecer a Deus. O que Deus quer de nós nessa noite, o que Deus quer de nós neste culto, é que nós venhamos deixarmos de sermos seguidores ocasionais, seguidores da população, seguidores da multidão, e que nós venhamos sermos discípulos. O seguidor, irmão, que é multidão, é aqueles que buscavam a Deus, buscavam Jesus, caminhavam, iam atrás de Jesus com um objetivo: receber a bênção. Mas eu vou falar para você, irmãos, Jesus não tinha compromisso com multidão. Jesus nunca teve compromisso com multidão. Sabe o que aconteceu com a multidão? Passado algum tempo: crucifica-o, crucifica-o. A multidão gritou em alto e bom som: crucifica-o. E no meio daquela multidão, muitos que ali estavam, irmão, foram pessoas que foram abençoados, foram pessoas que foram libertos. Coxos voltaram a andar, cegos voltaram a enxergar, lepras foram curadas, surdos voltaram a ouvir. E passado algum tempo, eles estavam ali reunidos gritando: crucifica-o. Isso é a multidão. E não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus, não foi para isso, não foi por isso que Jesus morreu numa cruz, irmãos. Existe também os discípulos ocasionais, e também é uma classe, uma categoria de cristãos
que Deus também não se agrada. Lembra do jovem rico? O jovem rico chegou diante de Jesus e falou: Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho bens, eu ajudo, eu jejuo, eu entrego dízimo, devolvo oferta, participo de campanha, faço isso, faço aquilo. Jesus falou: parabéns, bênção, falta pouco para você agora ser carimbado, vende tudo e dá aos pobres. O jovem rico saiu fora. Isso aí é o que o crente, o que o discípulo ocasional ele faz. Ele até vem para a igreja, ele até oferta ao Senhor, ele até devolve o dízimo, ele convida pessoas para vir para a igreja, mas quando um líder exorta ele, quando Deus exorta ele, quando um homem e uma mulher de Deus fala com ele, toca na ferida dele e fala assim: não, isso é muito pesado para mim, eu vou sair fora. E essa categoria também não é uma categoria que Jesus tem grande prazer, mas Jesus tem prazer nos discípulos que amam, que servem, que andam com Ele, que independente de qualquer coisa, estar com Ele. Jesus revela os seus mistérios, irmãos, para discípulos. Jesus prepara o melhor dele para discípulos. Jesus tem algo reservado muito grande para você, a partir do momento que eu e você passarmos a sermos discípulos de Cristo. A partir do momento que nós conseguimos compreender que eu não devo me prostrar diante de homem, mas eu devo me prostrar, adorar, confessar os meus pecados, pedir perdão a Jesus Cristo, aquele que lá na cruz morreu um dia por mim e por você, aquele que nos deu a oportunidade de sermos completamente restaurados, irmãos, que nos deu a oportunidade de sermos perdoados, porque o meu fim e o seu, irmão, era um só: descer, vivermos eternamente no inferno. Mas Jesus, lá naquela cruz, está vendo aquela cruz ali? Aquela cruz ali não era para Jesus Cristo, irmãos, aquela cruz ali era para mim, aquela cruz ali era para nós. Mas graças a Deus, que hoje Jesus já não está lá mais. Jesus vive. Jesus vive. Esse Jesus, ele é vivo. Esse Jesus, ele é vivo. Esse Jesus é aquele que foi cuspido, que foi arrastado, que foi chicoteado, que foi, irmão, sofreu diversas coisas por causa de mim, por causa de você, que nada temos a oferecer a Ele, nada, nada. O que você tem? Você é rico? Você tem bom carro? Tem boa empresa? Jesus não precisa disso. Jesus precisa do teu coração. Jesus precisa da tua vida diante do altar dele. Jesus precisa que você se prostre diante dele. Jesus quer que você o adore em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua situação? Quais que são os seus limites? Quais são as suas barreiras? Mateus 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as suas justiças, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Irmãos, entenda uma coisa: Jesus não morreu pelo ter, amém? Jesus não morreu para que você viesse ter, mas Jesus morreu para que você viesse ser um ser humano digno, ser um homem e uma mulher de Deus, ser um homem responsável, ser um homem cheio de luz, ser um homem cheio da presença de Deus, ser um homem cheio da unção de Deus, ser um homem cheio do amor de Deus. Jesus não morreu para que nós viéssemos ter, isso aí é uma consequência daqueles que buscam o reino de Deus, mas Jesus morreu para que nós viéssemos ser filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. E é isso que eu vim ministrar nessa noite. É isso, simples assim. Já estou entrando na minha conclusão. Essa talvez seja uma palavra
das mais rápidas que eu já ministrei, ou que eu estou ministrando, mas eu acho que é uma das palavras mais profundas que eu poderia ministrar, amados. Falar de paternidade, falar dos cuidados de Deus, falar do amor de Deus, falar de tudo aquilo que Ele já fez por mim, mesmo eu não merecendo nada, falar de tudo aquilo que Deus fez por você, pela igreja dEle, mesmo que a igreja não tenha nada a oferecer para Ele. Amados, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Recentemente seguir a Cristo, irmãos, nunca é fácil. Se alguém te vendeu uma ideia de que servir a Cristo é fácil, irmão, desculpa, mas ele é um mentiroso. Porque seguir a Cristo é voltar as costas para tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E aquilo que o mundo tem a oferecer nos enche os olhos de vontade, de prazer, porque é bom. Não é verdade? É mentira minha? Não é, irmãos. Quem lá viveu, quem lá já esteve e quem lá está, sabe, irmãos, que a consequência é sempre dolorosa, mas que o momento é prazeroso e é gostoso. Por quê? Porque tem algo lá que nos chama atenção, é bom, é agradável. Eu vivi no mundo e eu sei o que lá tem a oferecer. Me diverti muito, curti muito, mas paguei um alto preço por tudo aquilo que eu cometi de errado lá naquele mundo, irmãos. Toda a maldade que lá eu fiz. Mas Deus me chamou. Deus um dia, através do Espírito Santo de Deus, tocou no meu coração e falou para mim, assim como o louvor que aqui foi ministrado nessa noite: vem, filho amado. Vem, filho amado. E eu mergulhei, eu fui, me entreguei. E toda a minha caminhada cristã é uma caminhada difícil. Todo cristão, irmão, tem uma caminhada difícil. Mas todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus, ele tem a convicção e ele sabe, irmãos, que depois da batalha vem a vitória. Todos cristãos, irmão, todo homem, toda mulher de Deus, que adora a Deus, se prostra diante de Deus, ele sabe que a vitória vem, é certa. Pode demorar um pouco? Pode. Alguns costumam até dizer que Deus tarda, mas não falha. Mentira do diabo, Deus nunca tardou, irmão. Deus faz e executa na hora certa, no momento certo, do jeito dele, na hora dele. Mas falhar e atrasar, não, amados. O meu Jesus, o meu Deus, Ele não faz isso. E nessa caminhada cristã, irmãos, nós pagamos um alto preço, principalmente nós que somos líderes. Existem momentos, irmãos, que nós apanhamos no nosso espírito, que chegamos a sentir a dor no físico, na carne mesmo. Não estou aqui querendo dar uma de super-herói não, tá? Um super crente não. Estou apenas dizendo algo que nós sentimos. Não é só eu não, nós que estamos à frente de uma igreja, nós que estamos aí orando. Existe um homem, existe uma mulher, existe uma igreja, existe uma liderança que ora por vocês, amados. E é luta, é guerra. E pagamos esse alto preço. Fizemos agora uma campanha de 21 dias de jejum e oração. 21 dias, campanha de Daniel. E eu vivenciei uma experiência, irmãos, tremenda com Deus. E eu vou compartilhar com vocês. Não podem rir, tá? Mesmo eu sabendo que muitos vão rir.
Estou brincando, amados, fiquem à vontade, pode rir sim. Hoje até eu dou risada também. E nós vivemos aquele momento de 21 dias. E eu tenho uma pequena empresa, para a honra e glória do Senhor. E eu tenho um funcionário meu, que ele está comigo há 1 ano e 7 meses mais ou menos. Ele nunca faltou emprego, irmãos, nunca faltou. E já chegou atrasado, mas teve o porquê, mas nunca faltou emprego. E aí no meu primeiro dia de jejum, irmão, primeiro dia, cheguei para trabalhar, a hora que eu cheguei lá, logo de cara, a porta do escritório não abriu. Falei, rapaz, que bênção, hein? A porta ela tem um segredinho, irmão, que se você der 2 voltas na chave, acabou, tchau, não abre mais ela. E eu falei, rapaz, o Tiago deu 2 voltas nessa porta, e eu precisava de entrar. Deu 8 horas, ele nada de chegar, apesar que eu tinha a chave também, mas não abria. O que eu fiz? Tive que descer o pé, irmão, parecia aqueles policiais da Rotan. A porta é tão podre que um chutinho só, com esse físico meu aqui, eu arrombei ela. Arrombei a porta, pá. Amém, entrei para trabalhar. Passado uns 10, 15 minutos, meu colaborador me liga e fala assim, Marcos, não vou poder ir hoje. Não foi trabalhar, nunca tinha faltado, irmãos, nunca tinha faltado. Falei, glória, que bênção, hein? Nossa. E lá onde eu trabalho, é uma oficina, e eu tenho um espaço, onde eu crio umas galinhas. Eu contei isso, eu crio umas galinhas, lá. E aí, irmãos, a hora que eu entro dentro do galinheiro, uma galinha morta. Eu falei, rapaz, ainda tem isso? Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu peguei e liguei para o bispo, indignado, irmão. Indignado, falei, não é possível um negócio desse aí. Primeiro dia, já começou assim, imagine os demais dias. Indignado, irmãos, não é pelo preço, não é pelo apreço na galinha, jamais, de forma alguma, mas é porque assim, cedo já, esse clima pesado, esse clima tenso, né? Liguei para o bispo, falei, bispo, assim, aconteceu isso, mandei mensagem para minha esposa também, aconteceu isso, contei para ela toda a história e tal. Aí eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu vou orar agora, eu vou me humilhar. E eu orei, irmãos, me humilhei nos pés de Cristo, conversei com Ele, tive um diálogo com o Senhor, e após o orar, irmãos, não riem agora, tá? Eu fui olhar a galinha estava viva, irmãos, ela estava morta. Vocês riram, né? A galinha reviveu, irmãos. Eu falei, pai, como isso? Essa galinha estava morta, irmãos, morta. A galinha está viva, Senhor. E aquilo para mim foi uma experiência tremenda. Por quê? Como eu disse, a galinha não tem valor nenhum. Mas eu pude aprender que se eu confiar no Senhor, irmãos, tudo vai bem. Eu pude aprender que quando eu clamo ao Senhor, quando eu me humilho nos pés de Cristo, Ele faz as coisas acontecer, sinais, prodígios e maravilhas, irmão. Não tem valor nenhuma, galinha, nenhuma. Mas foi uma experiência de você poder orar, irmão, e ver algo ressuscitar. É tremendo, irmãos. Não sei se você já teve essa oportunidade. Às vezes eu estou assistindo algum vídeo no Facebook, quando eu tinha, agora não tenho mais, nem Facebook, nem Instagram. Eu via assim, às vezes um bichinho morto, a pessoa ir lá e mexia e tal, e o bicho vivia. Eu falei, caramba, deu vida, estava morto. E aquilo ali me deixa feliz, mas eu falo assim, poxa, como é que pode? Estava morto, reviveu. Aquilo me chama a atenção, muito. Porque a vida, irmãos, ela não pertence a nós, não é nós que decretamos o primeiro dia e o último dia de vida, é Deus. E Deus pega e traz de novo vida para aquele animal. Deus traz de novo vida para aquela galinha. Deus traz nova vida para mim. Deus traz nova vida para você, meu irmão. E esse é o desejo de Deus.
é que Deus venha trazer vida para você. Deus não quer que você venha viver, irmão, de campanha em campanha, campanha em campanha. É importante, é bom, mas Deus quer ser, é teu pai. É isso que Deus quer ser, é pai. É isso que Deus quer ouvir de você, pai. É isso que Deus quer ouvir de você, meu filho. É isso que Deus quer falar, meu filho. É isso, Deus tem o melhor para aqueles que confiam, para aqueles que o buscam, para aqueles que se prostram aos seus pés. E esse texto termina dizendo assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra.